Hoje é o Dia do Poeta. A data celebra o profissional que é reconhecido como um artista e escritor, gente, e que usa sua criatividade, imaginação e sensibilidade para traduzir em versos as mais diferentes histórias. É incrível, né? Verdade, o principal propósito dessa data de hoje é incentivar a leitura, a escrita e a publicação de obras poéticas nacionais. Há séculos as pessoas se emocionam, riem, choram com essas produções artísticas que são consideradas como uma das 7 artes tradicionais. E hoje vai ser diferente aqui o nosso último bloco do Notícias do Bem. Para falar com a gente sobre esse tema, a gente tem 2 convidados muito especiais que já estão com a gente. O cantor e compositor Estênio Márcios e o pastor e escritor Fábio Ribas, os dois ao vivo com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Vou cumprimentar o Estênio primeiro. Estênio, seja muito bem-vindo ao Notícias do Bem. Obrigado pela sua disposição, pela sua disponibilidade em participar com a gente para falar desse assunto. Eu é que agradeço a lembrança. Muito obrigado. E me sinto muito honrado em participar dessa homenagem ao Dia do Poeta, embora eu mesmo não me considere um, mas agradeço a lembrança aí. Não, mas é assim, o pastor e escritor Fábio Ribas também está com a gente, missionário também. Pastor, seja bem-vindo ao Notícias do Bem. É uma alegria recebê-lo também aqui para esse bate-papo. Alegria minha. Obrigado, queridos. Muito certo. Bom, para começar, né, esse Dia do Poeta, Estênio, é um dia que não se fala muito a respeito disso, né? Infelizmente, não se fala do Dia do Poeta e, infelizmente, fala-se muito pouco, acreditamos, em poesia no Brasil ainda, né? Não se fala sobre o Dia do Poeta porque a leitura no Brasil ainda é muito pouca, muito pequena, né? O Brasil é um país que lê muito pouco. Então, consequentemente, a poesia não tem tanto impacto na sociedade e isso faz com que o poeta, mais do que tudo, seja um esquecido, na verdade, né? É um problema que está lá na base da nossa educação, né? E nós temos poetas maravilhosos, quer dizer, tanto no meio cristão como os grandes poetas da língua portuguesa, são poetas maravilhosos que enriquecem a nossa vida, né? Mas infelizmente são pouco conhecidos. É verdade, uma pena realmente. E pastor, assim, né, quando a gente vem para o cristianismo, né, quando a gente vem e a gente traz as escrituras, né, nós podemos ver grandes poesias ali na palavra, né? Eu acho que ali nós temos grandes obras e como que é trazer isso tudo também, trazer a palavra de Deus e conseguir também trabalhar, né, isso dentro do Evangelho. Exatamente, é interessante. Pastor, pode falar, pastor Pode ir, Fábio. pastor, pode responder. Então, interessante porque a formação, né, das pessoas, dos evangélicos, poderia ser muito melhor, né, muito mais bem aproveitada, porque a Bíblia é um livro extremamente rico, né, em vários gêneros literários. Nós temos o livro de Salmos, que há um jogo poético ali maravilhoso. Nós temos Cantares, é cheio de imagens, um livro desafiante. Então há muita presença, não só da poesia, como outros gêneros literários, e que as igrejas poderiam investir mais nessa área educacional, e uma vez que o país não dá muito valor a isso, mas a igreja poderia realmente investir mais nesse discipulado também cultural, que até ajudaria os nossos membros, os cristãos, a lerem melhor a Bíblia. Estênio, falta também uma produção, vamos dizer assim, poética específica, cristã, você acredita? Tanto quando a gente pensa em livros, como quando a gente pensa, por exemplo, em produção musical, porque as músicas, afinal de contas, também, as letras, né, também são poemas, né? Eu tinha saído fora do ar um instantinho, não peguei a sua última colocação, me perdoe, pode repetir? Imagina, deixa eu te falar, Estênio. Então, você acha que realmente falta produção poética cristã, tanto quanto a gente pensa em livros, como quando a gente pensa em letras musicais, que afinal de contas também são poemas, né? Com certeza. Embora sejam áreas um pouquinho diferentes, né? O letrista de canção, o compositor de canções, o tipo de poesia que ele faz é diferente. Por exemplo, eu me considero mais um contador de histórias do que um poeta. Agora, é claro que
é preciso uma certa inclinação poética para você contar histórias de uma maneira que atrai as pessoas. Então, nós temos, no meio cristão, são muito poucos. Basta pensar no seguinte: quantos livros de poesia, quer dizer, fora o Joia Júnior, né, o grande Joia Júnior, que parece que foi um dos que publicou alguns livros de poesia, fora ele, a gente vai numa livraria e não encontra quase nada, né? É uma pena, mas é um problema, eu volto a dizer, é um problema muito básico. É claro que o povo cristão, ele é um povo que lê mais, é um povo mais antenado, mais culto, mas mesmo assim a gente ainda está muito longe de fazer uma boa representação de poesia cristã. Uhum. Agora, só aproveitando, Stênio, uma colocação que eu achei muito interessante, ainda essa parte que você falou assim, de contar histórias, né? Contador de histórias e poesias. E é mais ou menos isso, né? Quando a gente ainda tem essa questão de assimilar a poesia, e a gente, quando quer começar a trabalhar, né, nas poesias, a gente se identifica muito nisso, né? O simples da vida, a gente saber olhar ao redor as coisas simples e torná-la mais bela, saber narrar tudo isso, mas com beleza, né? A nossa vida e observando as suas canções. É isso, é tão poética. Quando nós falamos ontem, né, quando nós estávamos falando da pauta de saber um poeta, e aí ele falou assim, a música, vamos falar com Stênio Márcios, porque é a poesia na música, né? Então, ainda assim, por mais que seja um contador de histórias, como o senhor disse, né, nós ainda temos como o nosso poeta na canção. Não tem como... Sim, veja... os fatos bíblicos, eles são extraordinários por si mesmos. Agora, quando a gente pega esses fatos bíblicos e coloca algumas coisas, alguns ingredientes interessantes ali, né, isso é muito produtivo, isso é muito eficaz. E a questão do contar história é exatamente essa. Você não pode contar uma história como um repórter conta, porque o repórter, a notícia é simplesmente o fato, né? Ele conta o fato. Agora, a poesia não, ela pega o fato e coloca aquilo de uma maneira bonita. Ele usa figuras, ele usa comparações, ele usa metáforas, ele usa rimas, né? E é isso que faz a poesia ser diferente de uma notícia de jornal, né? É que ela tem esse poder de atrair por causa do trabalho de escrita que tem nela. Muito Tá certo. Agora, Fábio, queria que você falasse um pouco a respeito também da produção artística, da produção poética, né? Voltada para a propagação do evangelho. A gente sabe que você tem livros, inclusive, escritos a respeito desse tema, enfim, que você trabalha também com esses livros, além de missionário, além de pastor, você também usa essa ferramenta, vamos dizer assim. Como é que é isso? Exato, né? Eu acho que conscientemente eu escrevo poesia desde os 12 anos de idade, mas quando aconteceu minha conversão na faculdade, e aí foi uma mudança enorme, foi uma transformação enorme, e eu tenho essa necessidade de escrever para entender o que está acontecendo comigo, né? E aí surgiu o meu primeiro e-book, que é exatamente a trajetória do indivíduo, que é uma narrativa poética que tenta colocar em ordem essa bagunça que ocasionou a chegada do Espírito Santo na minha vida. Então, o primeiro e-book que eu lancei foi exatamente esse, tentando trazer, né, essas imagens, essas rimas, esses trabalhos, para colocar ordem nessa casa dessa transformação. E eu vejo muito isso, realmente, essa oportunidade de a gente poder, como o Stênio colocou, né, contar de uma maneira diferente aquilo que é o cotidiano de todo mundo. Agora, Fábio, você acha que ainda há muita dificuldade em relação a usar esse tipo de linguagem quando a gente fala de propagação do evangelho? Ainda tem até, de repente, uma questão de preconceito em relação a isso, a gente usar a linguagem poética, apesar da Bíblia estar cheia de livros poéticos, enfim, a gente sabe disso, mas ainda existe alguma contrariedade, vamos dizer assim, em relação a essa linguagem? Sim, acredito que sim, porque passa tanto pela formação do brasileiro mesmo, né? A nossa carência cultural nessa área
da leitura da poesia, isso passa pela nossa formação escolar, infelizmente, mas, por um outro lado, a própria igreja, que tem assim, a faca e o queijo na mão, poderia investir intencionalmente mesmo na formação, porque a própria Bíblia exige de mim e de você uma diversidade de leitura, porque ela é diversa. Os gêneros literários, né, a riqueza literária da Bíblia, ela é maravilhosa, é enorme. Então, a igreja precisava ensinar mais a partir dessa perspectiva, e com isso, os nossos cristãos, né, os nossos membros de igreja, com certeza fariam muito mais diferença aí fora. Mas, infelizmente, a questão do preconceito, né, impede realmente um obstáculo. A gente acaba reproduzindo dentro da igreja a mesma barreira que existe aí fora. Uhum. E infelizmente, né? Porque até queria, Estênio, a canção, né? Porque hoje a música, nós temos a questão da música, quando nós vemos as letras, muitas vezes, o louvor, a gente tem isso ainda, né? E a canção, quando ela vem com letras tão trabalhadas, tão estudadas, a gente vê que há muito mais ali, né? Uma declaração ali, é uma fala estudada, tão declarada mesmo, uma conversa, uma oração muitas vezes, né? E quando você tem essa riqueza e você tem essa propriedade com as palavras, quando você busca, você tem essa intimidade, é uma forma que você consegue trazer isso, né? A pessoa tá no louvor, no seu cantar, mas é um momento de intimidade muito grande que ela pode ter ali também com o Senhor. E a música cristã também pode trabalhar isso, né? Trazer isso, além da poesia, ter esse momento de comunhão ali. O Fábio falou uma coisa muito importante. A igreja deveria ser um lugar gerador de cultura, da boa cultura, não é? E a gente sabe, visto que a própria Bíblia está cheia de poesia, né? Mesmo que o estilo da poesia hebraica seja mais, não seja tanto a questão de rima, mas é um tipo de poesia de repetição, né, de um assunto, mas a Bíblia tem muita poesia. Os salmos, você vê, o salmista começa a falar de Deus e imediatamente ele começa a usar altas figuras, né? Que o Senhor é sobrevestido de glória, como se estivesse vestido de um manto de luz, né? Quer dizer, você vê que isso é poesia, isso são figuras, né, de linguagem que o salmista usou para falar de Deus. Então, a igreja deveria ser um lugar de produção cultural, né? Não só de poesia, mas também de poesia, não é? Deveria haver, não sei, concursos de poesia na igreja, reunião para leitura de poesias, mesmo poesias seculares, digamos assim, não é? Mas nós, como povo cristão, deveríamos valorizar a cultura ao máximo, né? E nos interessarmos por essas coisas, porque quem sabe Deus não nos usa, né, para causar uma mudança social, uma mudança muito grande, principalmente nessa área de leitura, de livros, de escrita. Estênio, visto uma produção, se a gente for fazer uma análise mais crítica aqui, a gente tem visto uma produção de letras quando a gente pensa no universo da música evangélica, ou como o mercado costuma dizer, o evangélico da música gospel, a gente tem visto uma produção poética, infelizmente, cada vez pior e cada vez mais antropocêntrica, né? É porque essa canção que se faz hoje, ela não tem poesia, são frases piedosas ou chavões, não é? Que as pessoas colocam um embaixo do outro e apresentam isso aí como uma música de louvor, mas você vê que há uma repetição muito grande dos temas, até as frases mesmas se repetem nas canções, né? Mas, para mim, muitas das canções modernas, elas são, como que eu falei há pouco, elas são como leitura de notícias. Ela não tem uma figura de linguagem, não tem uma comparação, não existem mais histórias, né? Você vê que não se contam mais histórias nas canções modernas, são frases
chapadas, colocadas ali, né? Frases piedosas ou pseudo-piedosas, mas fica tudo muito sem graça, na minha opinião, né? Fica tudo muito sem graça. Porque... Deixa eu ver a opinião do Fábio, se ele concorda contigo. E aí, Fábio, é isso mesmo, infelizmente? Você tem trabalhos aí que se destacam num ponto, no outro, mas em geral, essa cultura que a gente chama de cultura gospel, realmente é muito antropocêntrica, é voltada para si, e em pouco direciona o ouvinte à pessoa de Deus, a conhecer Deus, a ser apresentado ao ser de Deus, infelizmente. Mas isso é reflexo de um discipulado, né? De uma igreja que também a pregação já está comprometida. Então, se a pregação, se o ensino da palavra já está comprometido, qualquer coisa a partir daí estará também. É verdade. Fábio, na sua opinião, pastor, como é que a gente pode melhorar esse cenário? Quais seriam os caminhos para a gente promover uma produção poética, uma produção musical melhor nas nossas igrejas? Fábio? Acredito que realmente passa por essa questão do incentivo de um discipulado literário, cultural. A gente precisa mostrar que a Bíblia é bela, a Bíblia é a palavra de Deus, e às vezes isso soa tão comum, né? A gente fala isso como se não houvesse o peso de que esse Deus da palavra é belo, né? Então a Bíblia ela é linda e muitas vezes nós não conseguimos passar no nosso discipulado, levar essa consciência de que esse Deus que criou os céus e a terra, ele está ali falando comigo, com você, falando de uma maneira diversificada, de uma maneira rica, e que ele quer que a gente cresça espiritualmente, cresça em todas as áreas, inclusive culturalmente. A igreja precisava ser mais intencional ao mostrar a beleza desse Deus. Então, eu acredito que insistir mais numa apresentação da palavra de Deus, na beleza, da riqueza, da diversidade dela, os nossos pastores, os nossos líderes precisam mostrar a beleza da palavra e a beleza do Deus da palavra. Acho que começa por aí. É verdade. Muito bom. E Stênio, qual a sua opinião? O que você acha que poderia acontecer hoje nas igrejas também para que um movimento como esse também, né, ocorresse e que trabalhos também intencionais, culturais, fossem realizados nas igrejas? Sim, eu não sei porquê, eu não sei qual é a origem dessa mentalidade, mas a gente tem muitas vezes a impressão de que a arte e o evangelho são coisas bastante distintas, porque a igreja é um lugar de pouca arte ainda, né? Pelo menos aqui no Brasil. No entanto, como o Fábio falou, o nosso Deus é o criador de toda beleza, tudo que ele fez está aí com detalhes de detalhes, né? E mesmo na construção do tabernáculo e do templo, ele ditou ali como ele gostaria que fosse, e você vê que o tabernáculo e o templo são cheios de detalhes, só para embelezamento mesmo, só para estética. Bem, eu penso que na igreja deveria realmente haver um departamento de artes, né? E esse departamento desenvolvesse música, desenvolvesse poesia, desenvolvesse escrita. Por exemplo, onde estão os escritores de ficção cristãos, né? E mesmo de romance, não existe praticamente romance escrito por cristãos. E por que não? O romance é uma forma maravilhosa de literatura, não é? E por que nós, como evangélicos, estamos mais distantes ainda dessas coisas? Tem alguma coisa errada nisso tudo, né? Nós deveríamos estar na vanguarda, porque nós, agora que fomos libertados por Cristo, somos livres para exercer todo o talento artístico que a gente tem, não é? Para a glória de Deus. Então, eu penso que deveriam ser formados departamentos de arte, começando com as crianças, deveriam ser lidos bons livros de poesia, ensinar a juventude a beleza da poesia, a beleza das rimas, né, a beleza de desenvolver um assunto de uma maneira diferente, de uma maneira que chame a atenção, né? Eu acho que a igreja, é claro, não o culto em si, né, mas a igreja, o ambiente social que a igreja tem, e também o lugar, né, o espaço que ela tem,
deveria ser utilizado para essas coisas também, e tudo para a glória de Deus. Tudo se casa perfeitamente. E é algo que precisa ser feito com urgência, né? Porque a gente vê as novas gerações, não sei se vocês concordam comigo, assim, as novas gerações lendo muito menos e escrevendo muito menos, muito mais discretos, não é a palavra talvez, mas muito mais discretos assim, na produção literária. Hoje a gente vê as pessoas querem se manifestar em 5 linhas, né? Ou querem ter uma mensagem, querem receber uma mensagem em 5 linhas. Está cada vez mais difícil, né? 140. O que você acha, Fábio? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. É interessante porque, por exemplo, muitas vezes o mundo reconhece coisas que a própria igreja, ela por alguma razão, já não consegue reconhecer mais. Então sempre me encantou, né, principalmente no grego, o Evangelho de João, né, por sua riqueza de metáforas, de linguagem, construção ali das figuras de linguagem, uma coisa extremamente rica, na minha opinião. Eu sempre defendi isso, mas por alguma razão eu nunca encontrei essa opinião dentro da igreja. O pessoal sempre é acostumado em dizer que o koineu é o grego popular, é o grego assim, sem riqueza e tal. E eu acho que o pessoal vai muito nessa linha, e só aqui em Brasília, um professor da UNB ateu, um livro que ele escreveu, que na verdade é a tradução do Evangelho de João, na introdução, ele vem afirmando toda a beleza literária do Evangelho de João. Uma coisa assim, é impressionante que isso tenha que vir de pedras que clamam, e a própria igreja não reconhece a beleza da Bíblia que tem em mãos. Uhum. É verdade, é uma pena, realmente. Olha, eu gostaria de saber se é possível, né, Estênio Márcios, dar uma palhinha pra gente, eu não sei claro. se aproveitar que a gente está chegando ao fim aqui, o violão estava ali já. E depois... Não, eu estou preparado aqui, sim. Ah, que Olha, bom. que bom. E aí, logo após, ou antes, né? E logo após, deixar os canais de comunicação para que todos, tanto, né, o Fábio Rivas, né, o nosso pastor também, vocês deixarem os seus canais de comunicação para que todos que estão nos acompanhando possam acompanhar vocês também mais de pertinho. Exatamente. Vamos ouvir o Márcio. Ok, vamos tocar Fim de Tarde no Portão. Fim de tarde no portão, a cabeça branca ao relento. Teimosia de paixão faz das cinzas renascer alento. Na estrada o seu olhar, procurando um vulto conhecido. Espero um dia abraçar quem diziam já estar perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mas faço secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde se debruça no portão. Mas um dia aconteceu e o moço retornou mentindo. O pai depressa correu e abraçou o filho tão querido. Tragam roupas e o anel, calcem logo os seus pés, milagre. Vinho do melhor tonel, tanta alegria em mim não cabe. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mas faço secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração.
cidade está deserto o portão. Ah, que lindo. Obrigado, Stênio. Obrigado pela poesia, pela inspiração e pela palhinha aqui no nosso Notícias do Bem. Deus continue abençoando sua vida, seu ministério. Queria que você deixasse rapidamente para a gente aí seus canais de contato, quem quiser acompanhar mais do seu trabalho, da sua obra. Ok. Bem, eu tenho... o e-mail é cdstenio@gmail.com, é muito fácil, né? cdstenio@gmail.com. E tem também o Instagram, né? @StênioMárcios. Então, através desses canais, tanto o Instagram como o cd@gmail.com, você pode se comunicar com a gente. Bacana. Pastor Fábio, deixa pra gente os seus contatos também, para quem quiser conhecer a sua obra literária, inclusive, né? Pra gente poder acompanhar suas poesias também. Então, meus 2 e-books de poesia, eles estão na Amazon. Um é o Trajetória do Indivíduo, que é esse que narra o momento ali da minha conversão, e o outro é A Gramática do Teu Corpo, que é um livro de poesias que eu fiz em homenagem à minha esposa, que caminha ao meu lado esses anos todos, companheira fiel que Deus me deu. Então, é um livro de poesias dedicado a ela. Os 2 estão na Amazon, em Kindle. Ah, muito bom. Tá bom. Pastor Fábio, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. A gente podia ficar a tarde toda aqui conversando e ouvindo música. Ficaria fácil aqui a tarde toda. Mas, infelizmente, a gente tem que encerrar o programa. Pastor, obrigado pela sua participação. Pastor Fábio, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês, querido. Tá bom. Obrigado, Stênio, pela sua participação, pela sua disposição em participar com a gente aqui. Foi um prazer. Muito bom. Obrigado, um abraço, Fábio. Tá bom, um abraço. Abraço, querido.